Ora, boa tarde. Ora, hoje é 28/2/2021 e são 14 horas e 24 minutos. E hoje é domingo. Glória ao Senhor, hoje é domingo, come-se pão com pingo. Como se dizia antigamente. Os rapazes. Então, meus irmãos e amigos, bem-vindos, glória a Deus. Eu creio que o Senhor Espírito Santo está a atrair muita gente para ouvir estes vídeos, para que se convertam a Jesus e sejam cheios do Senhor Espírito Santo. Amém, aleluia. Então, como de costume, vamos ler um hino ou dois, só isso. O 198 está-se a dirigir a Deus, não é? Tu estás sentado no trono, sempre reinando soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo Filho, ó vem, Senhor Jesus, ansioso espera a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos contigo para sempre, aleluia, Maranata. Cristo, Filho, volta, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Então, vamos ver o que é que vamos gravar. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, pela comunhão do Senhor Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Agradeçamos a Deus porque o Senhor Espírito Santo habita em nós, seus filhos. Ele não faz de nós escravos e não nos traz medo ou receio ou temor. O Senhor Espírito Santo é o espírito de adoção de filhos que nos dá coragem para chamarmos a Deus de nosso Pai. Mas o Senhor Espírito Santo nos ajuda quando somos fracos e não sabemos pedir a Deus de acordo com os seus planos. Então o Senhor Jesus Cristo usa-nos para orarmos em línguas e oramos a oração perfeita. Glória ao Senhor. O Senhor Espírito Santo nos dá sabedoria e amor para não ofendermos ou não causarmos ofensa ou não molestarmos os nossos irmãos. Um bom exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que não agradou a si mesmo, mas fez o que o Pai lhe tinha mandado. Ele se compadeceu das nossas fraquezas. O Senhor Jesus Cristo orava de forma perfeita e ensinou-nos a oração do Pai Nosso. Também o Santiago mostrou que não devemos fazer a vontade do nosso corpo ou da nossa carne, que só procura deleitar-se ou ter delícias ou atenções e não quer trabalhar. E é egoísta e egocentrista, ou que procura fazer de si mesmo o centro do universo. Por isso alguns se tornam violentos quando os contradizem ou contrariam ou contestam. Mas, para um filho de Deus que é manso e humilde do coração,
e que quer ir e pregar o Evangelho a toda a criatura e que se enche do Senhor Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, nos ministrará o que havemos de dizer. O Senhor Espírito Santo também tem, glória ao Senhor, tem o nome de Espírito de Cristo, que é o Filho Eterno do Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar para fazer dos israelitas que se convertem e recebem o Senhor Jesus Cristo e dos gentios um só povo, que é a Igreja de Deus, cuja cabeça ou chefe máximo é o Senhor Jesus Cristo. Então, temos acesso ao Pai Celestial para orarmos e recebermos as bênçãos dele. Também o São Judas teve por necessidade de escrever à Igreja de Deus porque se introduziram alguns homens ímpios que negavam que o Senhor Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. Eram pessoas que não compreendiam as coisas do Senhor Espírito Santo porque lhe pareciam loucura. Então, São Judas exorta que oremos em línguas, para que a nossa fé seja fortalecida. Ele também exorta a que nos conservemos no amor de Deus, esperando que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia e que continuemos a pregar o Evangelho. Aleluia! Para confirmar esta introdução, o resumo, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Glória ao Senhor. Então aqui em Romanos 8, 12 a 13, diz: da maneira que, irmãos, diz São Paulo, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 26 a 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 14, 21 a 23. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tena em Cristo, aliás, tena em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado.
Romanos 15, 1 a 3. Mas nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Lucas 11, 1 a 4. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tiago 4, 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Salmos 10, 17 a 18. Dizia o salmista: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Mateus 10, 18 a 20. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, diz o Senhor Jesus, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Efésios 2, 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz ambos reconciliar ambos com Deus é um corpo, matando com ela as inimizades. Com a cruz, pela cruz, matando as inimizades. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai. É o mesmo Espírito. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Judas 1:3-4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1:19-23. Estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais, não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então vamos ver o que é que já gravamos. Glória ao Senhor. Então gravamos que agradeçamos a Deus porque o Senhor Espírito Santo habita em nós, seus filhos. Ele não faz de nós escravos e não traz medo ou receio ou temor. O Senhor Espírito Santo é o Espírito de adoção de filhos que nos dá a coragem para chamarmos a Deus de nosso Pai. Mas o Senhor Espírito Santo nos ajuda quando somos fracos e não sabemos pedir a Deus de acordo com os seus planos. Então, o Senhor Espírito Santo usa-nos para orarmos em línguas e oramos a oração perfeita. O Senhor Espírito Santo nos dá sabedoria e amor para não ofendermos, ou não causarmos ofensa, ou não molestarmos os nossos irmãos. Um bom exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que não agradou a si mesmo. Ele se compadeceu das nossas fraquezas. O Senhor Jesus Cristo orava de forma perfeita e ensinou-nos a oração do Pai Nosso. Também o Santiago mostrou
que não devemos fazer a vontade do nosso corpo, que só procura deleitar-se, ou ter delícias, ou tensões, e não quer trabalhar. E é egoísta, ou egocentrista, ou que procura fazer de si mesmo o centro do universo. Por isso, alguns se tornam violentos quando os contradizem, ou contrariam, ou contestam. Mas, para um filho de Deus que é manso e humilde de coração e que quer ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, e que se enche do Senhor Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos ministrará o que havemos de dizer. O Senhor Espírito Santo também tem o nome de Espírito de Cristo, que é o Filho Eterno do Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar para fazer dos israelitas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo e dos gentios um só povo, que é a Igreja do Deus de Deus, cuja cabeça ou chefe máximo é o Senhor Jesus Cristo. Então temos acesso ao Pai Celestial para orarmos e recebermos as bênçãos do Pai Celestial. O Senhor, aliás, o São Judas teve por necessidade escrever à Igreja porque se introduziram alguns homens ímpios que negam ou negavam que o Senhor Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. Eram pessoas que não compreendiam as coisas do Senhor Espírito Santo porque lhes pareciam loucura. Então, São Judas exorta que oremos em línguas para que a nossa fé seja fortalecida. Também exorta a que nos conservemos no amor de Deus, esperando que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia e que continuemos a pregar o Evangelho. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, vamos ler ainda um hino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja comigo e convosco, amados irmãos e amigos. Vamos ler o hino 200. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Aleluia. Então, estamos terminando. Desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco e comigo. E não se esqueçam de clicar lá na mãozinha e no sininho e também de fazer o restinho. Glória ao Senhor, amém. Aleluia. Glória a Deus. Tchau, amigos e irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.